Cada logotipo das Copas do Mundo explicado. Inglaterra, 1966. O ano em que os ingleses ganharam sua única Copa em casa, então o logotipo precisa carregar uma certa solenidade. É heráldico, formal, quase medieval. Uma bandeira inglesa com a taça do mundo e uma bola atrás. Talvez não seja nada inovador, mas pelo menos usaram bem as cores para contrastar o design. Dou nota 7 de 10.966 Willy, na Inglaterra. O primeiro mascote oficial da Copa do Mundo foi o Willy, na Inglaterra em 1966. Um leão antropomórfico com uma camiseta que tinha a bandeira do Reino Unido e as palavras World Cup escritas no peito. Simples, direto, mas revolucionário para sua época. Willy foi tão bem sucedido que praticamente obrigou todos os países anfitriões que vieram depois a criar seu próprio mascote. Sem Willy, provavelmente essa tradição nunca teria existido. Uma salva de palmas para Willy, senhores. México, 1970. México 70 foi o primeiro logo da Copa do Mundo, que fica estiloso em uma camiseta. Tipografia grossa e identidade clara, sem enfeites. É o primeiro logo que entende que menos é mais. Tem algum defeito? Sim, é tão simples que no contexto parecia quase descuidado. A FIFA não estava pronta para esse nível de confiança gráfica, mas a história provou que estavam certos. Dou nota 7 de 10.970 Juanito. O México sediou sua primeira Copa do Mundo em 1970 e criou o Juanito, um garoto de 11 anos com chapéu tradicional mexicano, camisa verde da seleção e bola debaixo do braço. Foi a primeira Copa transmitida em cores mundialmente e Juanito foi criado para esse grande público da TV, simples, carismático e perfeitamente representativo do país. Alemanha, 1974. O logotipo tem 4 letras e 2 cores, sem distrações. Funciona em qualquer tamanho, mas é tão frio que lembra o de uma exposição sem vida ou esporte. Porque vamos ser sinceros, se eu não dissesse que esse é o logo da Copa do Mundo, você não entenderia. Dou nota 3 de 10.974 Tip Tap. A Alemanha quebrou o padrão e apresentou 2 mascotes em vez de uma. Tip Tap, 2 irmãos mirins jogadores de futebol, um alto, loiro, o outro mais baixo e moreno. Ambos vestiam o uniforme da seleção alemã, simbolizando a união das 2 Alemanhas, então países separados. Era uma mensagem política disfarçada de mascote. Não é o mais emocionante visualmente, mas tem sua história por trás. Argentina, 1978. Esse logo segue o padrão dos 2 anteriores. Minimalista, fácil de entender e sem ruído visual. Parece que a FIFA exigia isso. Embora poucos comentem, a Copa do Mundo foi organizada sob uma ditadura militar. O logo é propositalmente festivo para mascarar isso. O design funcionou como ferramenta de lavagem de imagem. Dou nota 6 de 10, 1978 Gauchito. A Argentina apresentou o Gauchito, um menino jogador de futebol com a roupa típica do gaúcho argentino, chapéu, lenço no pescoço, rastra e a camisa albiceleste. Gauchito também carregava um laço na mão, bem fiel ao estereótipo do gaúcho. Um mascote que não era um animal nem um objeto, mas sim uma representação cultural do país. Muito argentino, mas no bom sentido. Espanha, 1982. Esse logo é simples, mas representa bem a identidade. Se a Copa do Mundo é na Espanha, colocamos a bandeira espanhola na bola com efeito de velocidade. Simples e acertado. Dou nota 8 de 10. 1982 Naranjito. Aqui chega um dos mais lembrados. Naranjito, uma laranja com olhos, braços, pernas e a camisa da seleção espanhola. Por que uma laranja? Porque a Espanha é um dos maiores produtores do mundo. Faz sentido. Naranjito gerou muitas críticas no momento de sua apresentação. No início, as pessoas não sabiam se riam ou aplaudiam. Mas ele conquistou carinho, e hoje é um dos mais queridos na memória coletiva. Isso acontece com os melhores mascotes. No começo são estranhos, com os anos se tornam clássicos. México, 1986. Esse logo é, francamente, um dos mais criativos para a época. Uma bola junto com 2 continentes aos seus lados em forma de bola, representando que isso é a Copa do Mundo. Me parece bastante acertado, embora talvez o único problema seja que ele causa muita poluição visual. É difícil de encaixar, e por isso, esse logo envelheceu muito rápido. Dou nota 9 de 10. 1986. Pique. O México organizou sua segunda Copa do Mundo e não podia repetir o Juanito. Então criaram o pique, uma pimenta jalapeño com bigode, chapéu de mariachi e uma bola no pé. Tudo mais mexicano em um personagem. Pique é o mascote mais apimentado das Copas do Mundo, literalmente, e merece ser celebrado. Itália, 1990. Uma bola verde com figuras 3D é elegante, porém hermética. Leva segundos para ser coberta.
o que é um problema no design de marca. A primeira impressão tem que funcionar sozinha, mas fora isso está bem legal. Dou nota 8 de 10 1990. Tchau. A Itália tomou uma decisão arriscada. Não usou um animal, nem uma pessoa. Thiaw era um jogador de futebol feito de blocos geométricos, com a bandeira italiana no corpo e uma bola debaixo do braço. O nome referia-se à saudação italiana mais conhecida. A recepção foi mista. Muitos achavam que mascote tinha que ser um ser vivo, não um cubo animado, mas em design gráfico, Thiaw estava à frente do seu tempo. Hoje parece até moderno. Estados Unidos, 1994. Sem dúvida, esse design abraça totalmente o caos patriótico americano. Estrelas, listras, o nome do país em destaque. É exuberante, barulhento, típico dos Estados Unidos. Quase colocaram a bandeira inteira e tiraram a bola. Dou nota 7 de 10, 1994. Striker. Estados Unidos, 1994. Trouxe de volta os animais. Striker era um cachorro jogador de futebol criado pelos estúdios de animação da Warner Bros. Com cores da bandeira dos Estados Unidos e atitude de personagem de desenho animado. Foi a primeira Copa do Mundo em um país sem tradição no futebol. E Striker simbolizou bem a união do esporte com o entretenimento americano. França, 1998. Esse logo está correto, bem organizado e comunica, mas é genérico. Troque o nome e as cores da França por outro país e ele ainda funcionaria. Não há nada de francês nele, nenhuma referência ou aceno cultural. Para um país com tradição artística como a França, é uma grande oportunidade perdida. Dou nota 6 de 10 1998. Footix. A França apresentou Footix, um galo azul com as palavras França 98 no peito. O galo é um dos símbolos nacionais da França há séculos, então a escolha fazia todo sentido. Footix nasceu de um concurso entre grandes agências de design dinâmico do país, e foi um grande sucesso comercial, considerado dos mais elegantes e bem executados. Coreia-Japão, 2002. Primeira Copa do Mundo na Ásia e primeira entre dois países. O logo tenta mostrar essa dualidade, mas o defeito é evidente. Ao tentar representar duas identidades ao mesmo tempo, geralmente não se aprofunda em nenhuma. O logo de 2002 tem boas intenções, mas resulta em uma mistura que não é nenhuma das duas. Dou nota 8 de 10, 2002. Atos, Kaz e Nick. A Copa do Mundo mais estranha em mascotes foi a de Coreia-Japão, 2002. Pela primeira vez, dois países organizaram e houve 3 mascotes. Ato, Kaz e Nick eram seres de energia, não eram animais nem humanos, vindos do espaço e praticavam um esporte fictício similar ao futebol. Eles até tiveram sua própria série animada de televisão para divulgar o torneio mundial. Originais sim, mas compreensíveis para o público em geral, já é discutível, como vocês sabem. Os asiáticos às vezes são estranhos. Alemanha, 2006. Caras sorridentes formando uma bola. A ideia era mostrar um país amigável, aberto, moderno e funcionou em termos de imagem. E não sei porquê, mas quando eu era pequeno, essas caras me assustavam um pouco. Pra mim eram perturbadoras, mas no geral, um bom logo. Dou nota 5 de 10 Copa do Mundo, 2006 Goléu. Sexta, Alemanha, 2006. Apresentou o Goléu Sexta, um leão com camiseta branca e o número 06 no peito, acompanhado por Pili, sua bola falante. A recepção foi desastrosa. Muitos disseram que o leão representa mais a Inglaterra que a Alemanha. Além disso, foi uma das mascotes com as piores vendas de merchandising na história do torneio. E o mais grave, encontraram substâncias potencialmente nocivas nos bonecos de pelúcia. Um desastre. Goléu Sexta entrou para essa história como o pior mascote das Copas do Mundo, com pouca concorrência e aquela bola falante perturbadora. África do Sul, 2010. A primeira Copa do Mundo na África teve um logo com um personagem negro fazendo bicicleta, cercado pelas cores da bandeira sul-africana. É bem intuitivo. Se tem um defeito, talvez seja o fato de tentar colocar África demais em um único logo. E em alguns formatos pequenos, parte dessa riqueza se perde. Mas no geral, é um dos melhores. Dou nota 9 de 10. Copa do Mundo 2010 Sakumi. Em 2010, retomaram a tradição com Sakumi, um leopardo africano com o cabelo tingido de verde. Seu nome unia SA, código da África do Sul, e Kumi, que é 10 em várias línguas africanas. Um mascote bem pensado, bem executado e perfeitamente representativo do continente africano. Sakumi foi o primeiro personagem com design bidimensional e tridimensional pronto para a era digital que se aproximava. Brasil, 2014. Mãos formando uma taça com as cores do Brasil. Simples, legível, brasileiro. Em teoria, perfeito. Na prática, esse logo foi muito odiado ao ser lançado.
pois parecia uma mão batendo no rosto. Se a internet já era tão absurda, dou nota 7 de 10. Copa do Mundo 2014 Fuleco. O Brasil escolheu um tatu-bola de 3 faixas como mascote e o chamou de Fuleco. O nome juntava as palavras futebol e ecologia. O casco do tatu representava a biodiversidade brasileira, com cores que evocavam o céu e as águas do país. Foi também a primeira mascote com contas oficiais em redes sociais, publicando mensagens em português e inglês. Fuleco marcou o início da mascote na era da internet. Um passo importante. Rússia 2018. O logo realmente repetiu a fórmula do Brasil. 2014. A silhueta da Taça do Mundo, usando as cores do anfitrião, baseia-se no construtivismo russo, um dos movimentos artísticos mais influentes do século XX, com referências culturais que representam bem a Rússia e a Copa do Mundo. Dou nota 9 de 10 Copa do Mundo 2018. Zabivaka. A Rússia escolheu um lobo como mascote. Zabivaka. Seu nome em russo significa algo como aquele que faz gols. Ele vestia camiseta branca e azul com Rússia 2018 e óculos esportivos laranja. O mais marcante de Zabivaka foi seu processo de escolha. Ela foi escolhida por votação online, com cerca de 1 milhão de russos participando. Catar 2022. O logo traz referências à arte islâmica, tecido árabe tradicional e a Taça do Mundo, sendo um dos mais ricos culturalmente da história do torneio. O problema é que em versões pequenas ou preto e branco, ele perde a identidade. O logo precisa de espaço. Dou nota 6 de 10, Copa do Mundo 2022. Lalaeb. O Catar apresentou a mascote mais difícil de descrever da história do torneio. Lalaeb, nome que em árabe significa jogador super habilidoso. Era um turbante animado que supostamente vinha do metaverso das mascotes. Um universo paralelo, que a FIFA descreveu como um lugar que cada pessoa pode imaginar como quiser. Sim, foi isso que eles disseram. Confuso. Totalmente. Original. No final também, a mascote dividiu opiniões como poucas mascotes haviam feito antes. Mas é preciso reconhecer que era diferente de tudo o que já existiu. Copa do Mundo. Estados Unidos, Canadá, México, 2026. E chegamos ao mais recente, 2026. 3 países, um torneio. O design indica um grande evento, mas não especifica o tipo ou a cultura envolvida. Não há nada do México, Canadá ou Estados Unidos. Usaram a tipografia da FIFA, botaram o 26, colaram a Taça do Mundo e pronto. Como símbolo de Copa do Mundo, ainda tem que se firmar. Dou nota 5 de 10, Copa do Mundo 2026. Maple, Saiu e Clutch. E chegamos ao presente. A Copa do Mundo de 2026 é histórica por vários motivos. 48 seleções, 3 países anfitriões e, pela primeira vez na história, 3 mascotes diferentes. Uma para cada país sede. Maple representa o Canadá. Alce viajante apaixonado por arte urbana e música, atua como goleiro e percorre as províncias do país, conectando-se com pessoas. Saiu representa o México. É uma onça das selvas do sul do país. Seu nome significa unidade, força e alegria. Joga como atacante e é o mais intimidador dos 3 dentro de campo. Clutch representa os Estados Unidos. É uma águia careca, o símbolo nacional dos Estados Unidos por excelência. Seu nome em inglês descreve alguém que aparece nos momentos decisivos. Joga como meio-campista e é o cérebro do time. Os 3 juntos criam algo inédito em Copas. Um time de mascotes com composições, personalidades e histórias próprias. Serão os primeiros personagens interativos em um videogame oficial da FIFA. Agora responda nos comentários, qual foi sua favorita? Pessoalmente, acho os do México 80 e África do Sul 2010 os melhores. Lembrando que é só minha opinião. Se gostou deste vídeo, tenho milhares tão bons quanto. Você só precisa clicar nesta lista de reprodução que está vendo aqui na tela. Te vejo lá!